Paulo entendia que o Evangelho e a palavra de Deus são suficientes para a formação da igreja, transformação do pecador e estabelecimento de uma comunidade cristã relevante. A prova disso é o que se transformou a igreja de Éfeso. 2 anos discipulando, 2 anos instruindo, 2 anos ensinando, 2 anos pregando, 2 anos trabalhando arduamente. Paulo nessa época fazia tendas. Paulo nessa época não obtinha sustento por parte dos irmãos, havia necessidade de que ele trabalhasse. 2 anos de oração incessante, 2 anos dedicando tempo a um grupo base, a um grupo talvez que não tivesse tanta relevância, mas Paulo entendia e Paulo compreendia que Cristo era suficiente. O que nos leva ao entendimento de que Paulo não foi vencido pelo desânimo, nem tampouco pela patente falta de resultados. Deixe-me repetir isso. Paulo não foi vencido pelo desânimo e nem tampouco pela patente falta de resultados. Sabe aquela coisa que você ouve às vezes os pastores dizendo: não, pregue a Bíblia, somente a Bíblia, totalmente a Bíblia, pregue expositivamente, e aí você começa a pregar expositivamente, e em vez de aparecer mais gente, desaparece o número de pessoas que estavam frequentando seus cultos. Sabe aquele período em que você se dedica arduamente ao ensino, ao discipulado, a chamar para perto, para o gabinete, pessoas que estão na sua comunidade, para orar com elas, para instruí-las, para ensiná-las à luz das Escrituras, e a impressão que você tem de que isso não está adiantando nada? São em momentos assim que nós somos tentados a colocar na massa do bolo um ingrediente que vai fazer com que a igreja cresça rápido. E é aí que muitos têm quebrado a cara. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca um ingrediente que não seja o evangelho na massa do bolo, a gente pode até atrair pessoas para a igreja, mas pessoas não regeneradas. Até um tempo atrás, eu pensava o seguinte: a porta de entrada de uma igreja tem que ser aberta e a porta de saída de uma igreja tem que ser fechada. Eu mudei. Hoje eu entendo que a porta de entrada de uma igreja tem que ser fechada e a porta de saída tem que ser aberta. E aí talvez você esteja a dizer: que loucura é isso? Quer dizer então que a gente não vai evangelizar? Não é isso. O que eu estou dizendo a você é que a gente precisa pregar o evangelho com firmeza, com determinação. E quando a gente prega o evangelho com excelência, nós fechamos a porta para aqueles que não querem compromisso com o evangelho. Nós somos mais duros com aqueles que dizem ser regenerados e que querem se tornar membros de nossas comunidades. Você sabe qual é a grande tragédia da igreja? É que nós temos colocado na massa do bolo ingredientes que não deveriam ser colocados, porque a gente quer que a igreja fique cheia, e a igreja fica cheia, mas fica cheia de gente em conversa, e as consequências disso é que o mundo invade as nossas comunidades e tem arrebentado as nossas igrejas. Olhe, por exemplo, o comportamento dos jovens. As estatísticas dizem que 55% dos jovens consideram natural ter sexo antes do casamento. Quase 60% dos casais evangélicos consideram normal e natural o divórcio. Os conceitos e os valores deste mundo tenebroso, perdido e pérfido têm tomado conta da vida da gente ou da igreja da gente, porque a gente tem entendido de que a igreja ou o espaço físico onde nós nos reunimos tem que ficar cheio, e a gente para isso faz qualquer negócio, até mesmo colocar veneno na massa do bolo. Não, Paulo aparentemente podia não estar dando fruto, mas ele sabia que não existia outro caminho. Cristo é suficiente. Agora, o segredo de Paulo, ou o segredo do sucesso de Paulo,
se deveu a alguns fatores, dentre esses, que o fundamento de sua mensagem estava em Cristo e seu Evangelho. Num dos embates ou debates entre o reformador alemão Martinho Lutero e o seu mentor, alguém disse a ele: mas se você tirar as indulgências e dizer a eles que eles serão justificados sem elas, o que vai sobrar? E Lutero respondeu dizendo: Cristo é suficiente. A mensagem paulina estava fundamentada em Cristo e no Evangelho. Vamos a algumas lições práticas que precisam ser observadas e aplicadas no nosso dia a dia. A primeira delas, Paulo nos ensina que a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente tem colocado na massa do bolo. Não caia na tentação de colocar nessa massa o Evangelho e mais alguma coisa. Deixe-me repetir. Não caia na tentação de colocar o Evangelho mais alguma coisa. O Evangelho é tudo. A palavra de Deus é tudo. Ela que é poderosa para dividir alma e espírito. Ela é que é poderosa para confrontar os homens em suas incongruências, idiosincrasias e patologias e pecados dos mais distintos. Ela que é poderosa para fazer com que pecadores se arrependam de suas transgressões, seus delitos e seus pecados. O problema é que muitos pastores têm aberto mão das verdades inequívocas do Evangelho em prol de fórmulas mágicas e têm quebrado a cara. É interessante que a imaturidade evangélica se dá de modismo em modismo. Eu lembro que quando eu era novo na fé, bem criança, o reverendo Leonardo Sayun já tinha uma determinada idade nessa época, mas quando eu era bem criança, surgiu uma moda na igreja, lá na década de 80, que era o movimento de cura interior. Os mais antigos vão lembrar disso. Tudo era isso. Corrente de cura interior, você precisa fazer regressão, perdoar a Deus, que veio depois com o movimento G12, uma misórdia, uma confusão, uma loucura danada. Depois teve o movimento de dente de ouro, de pó de ouro, de subir ao monte e ver os gravetos brilharem, dos movimentos distintos da área de música. Uma vez eu falo nisso no livro Mais do que Louvor, eu tinha ido pregar numa igreja e eu estou vendo o dirigente cantar ou falar tchu, tchu, e eu fiquei intrigado com aquilo. O que é tchu, tchu? Aí eu fui perguntar a ele no final, eu falei: irmão, desculpa a ignorância, o que é tchu? E ele olhou para mim com cara de desprezo e disse: o irmão não sabe o que é tchu? Eu falei: não sei não. Eu falei assim: tchu é uma palavra profética. Quando eu falo tchu, o céu se abre e os anjos visitam a gente. Eu falei: eu pensava, irmão, que era a unção do chuchu, mas agora eu entendi que não é. A capacidade evangélica de elocubrar, de criar coisas, ou de tentar colocar ingredientes na massa do bolo é impressionante. É a ideia de que nós precisamos de fórmulas mágicas, a ideia de que nós precisamos de algo mais, mas nós não precisamos de algo mais. O que nós precisamos é pregar o Evangelho, o que nós precisamos é ensinar o Evangelho, o que nós precisamos é discipular os homens, o que nós precisamos é instruir os homens à luz do Evangelho de Cristo, e Cristo faz com que sua igreja cresça, Cristo acrescenta os pecadores dia a dia, Cristo transforma a vida das pessoas mediante sua graça e bondade. Não existem fórmulas mágicas.